Imagine-se enfrentando uma noite cercado por leões famintos, onde qualquer movimento poderia ser o último. O que você faria se sua vida dependesse unicamente da sua fé? Esta é a história de Daniel, um homem que, diante de uma morte quase certa, escolheu manter sua fé inabalável, desafiando não só a natureza selvagem, mas também o poder de um império. Nas intrigantes e opulentas cortes de Babilônia, onde conspirações e poder caminham lado a lado, Daniel se destaca não por sua riqueza ou influência, mas pela firmeza de seu espírito e a pureza de sua convicção. Sua jornada, marcada pela fé que desafia a explicação lógica, nos leva a questionar: até onde estamos dispostos a ir para defender nossas crenças mais profundas? Acompanhe-nos enquanto desvendamos como um homem sozinho, com nada além de suas orações, enfrentou a fúria de leões e a inveja de homens, mantendo-se não apenas vivo, mas eternamente venerado. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, é um testemunho do poder transformador da fé. Peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, para que essa história possa chegar a mais pessoas. Daniel era um jovem cativo que tinha sido levado para a Babilônia, longe de sua terra natal. Apesar de estar em um lugar estrangeiro, com costumes e crenças diferentes, Daniel manteve-se fiel às suas convicções e à sua fé. Ele não apenas respeitava as tradições de seu povo, mas também possuía uma habilidade notável para interpretar sonhos, o que lhe rendeu grande respeito e posição de destaque na corte do rei Nabucodonosor. Com o tempo, a sabedoria e a integridade de Daniel chamaram a atenção não apenas do rei, mas também de outros altos funcionários do palácio. Porém, essa admiração não era compartilhada por todos. Alguns cortesãos, movidos pela inveja, começaram a observar Daniel de perto, esperando encontrar alguma falha em seu caráter que pudesse ser usada contra ele. No entanto, Daniel era cuidadoso e fiel em todos os seus deveres, o que frustrava os planos de quem desejava vê-lo cair. À medida que Daniel continuava a se destacar em suas funções, a inveja em alguns corações do palácio crescia. Esses cortesãos, frustrados por não conseguirem encontrar falhas na conduta de Daniel, decidiram que a única maneira de derrubá-lo seria atacando o aspecto mais inabalável de sua vida, sua fé. Eles sabiam que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e viram nisso a oportunidade perfeita para colocá-lo em uma armadilha. Com astúcia e malícia, esses homens se reuniram para arquitetar um plano sinistro. Sabendo da influência que tinham sobre o rei, propuseram uma nova lei que parecia homenagear o monarca, mas que, na verdade, era uma cilada para Daniel. Eles sugeriram que o rei assinasse um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer petições a deuses ou homens, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. A penalidade para quem desobedecesse seria nada menos que ser lançado na cova dos leões. O rei, lisonjeado pela homenagem e sem desconfiar das verdadeiras intenções por trás da proposta, concordou e assinou o decreto. Com o plano em movimento, os cortesãos observavam de perto, esperando o momento em que Daniel desobedeceria à ordem real para continuar sua prática devota de oração, dando-lhes assim o motivo que precisavam para acusá-lo diante do rei. O decreto real estava agora em vigor, e o rei, embora contente com a nova lei que parecia reforçar sua autoridade, não percebia a armadilha tecida nas sombras do palácio. Enquanto isso, Daniel, ciente da nova ordem, enfrentava um dilema profundo. A lei dos homens agora proibia o que a lei divina lhe mandava fazer: orar ao seu Deus. Para Daniel, no entanto, abandonar sua fé não era uma opção. Como de costume, ao cair da tarde, Daniel abriu as janelas de sua casa que davam para Jerusalém. Ele se ajoelhou e orou, agradecendo e buscando a orientação de Deus, como tinha feito toda a sua vida.
Daniel sabia dos riscos, sabia das consequências, mas sua fé e seu compromisso com Deus eram maiores que qualquer medo que ele pudesse sentir. Ele não orava por desafio ou despeito, mas por uma profunda necessidade de permanecer fiel ao que acreditava ser justo e verdadeiro. Lá fora, escondidos nas sombras, os conspiradores observavam. Eles viram Daniel orar, desafiando abertamente o decreto do rei. Com sorrisos de satisfação e corações cheios de malícia, eles se prepararam para levar sua acusação ao rei. Eles tinham agora o que precisavam para acusar Daniel, uma prova irrefutável de sua desobediência. Com essa evidência, eles se dirigiram ao palácio, prontos para confrontar o rei com a verdade sobre o homem que ele tanto estimava. No palácio, a tensão era palpável à medida que os conspiradores avançavam pelos corredores suntuosamente adornados, munidos de uma acusação que poderia abalar as estruturas do reino. Eles traziam consigo uma notícia que, embora esperada, era capaz de ferir profundamente o rei. Daniel, seu conselheiro de confiança, havia desobedecido à lei recém-decretada. Ao apresentarem-se diante do rei, os cortesãos não esconderam seu zelo, detalhando cada momento da desobediência de Daniel. Eles descreveram como ele abriu as janelas de sua casa, ajoelhou-se e orou ao seu Deus, desafiando abertamente o decreto que proibia tal ato. Suas palavras eram precisas e seu tom irrefutável. Majestade, diziam eles, Daniel não apenas desobedeceu à sua lei, como fez isso com uma audácia que questiona a sua própria autoridade. O rei, ao ouvir tais acusações, sentiu-se traído e, ao mesmo tempo, preso por suas próprias palavras. Ele valorizava Daniel, não apenas como conselheiro, mas como um amigo leal e sábio. Agora, confrontado com a obrigação de cumprir a lei que ele mesmo havia estabelecido, o rei estava dividido entre a lealdade a um velho amigo e as exigências do seu cargo. Ele passou horas buscando uma brecha, um modo de salvar Daniel sem desacreditar sua própria autoridade. À medida que o sol se punha e as sombras da noite começavam a se alongar, o rei percebeu que sua busca por uma solução era em vão. Relutantemente, ele deu a ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões, conforme a punição estipulada pelo decreto. Enquanto Daniel era levado para cumprir sua sentença, o rei passava uma noite em vigília, atormentado pela decisão que havia tomado e esperando, contra toda a esperança, por algum sinal de salvação. Enquanto a noite envolvia a Babilônia com seu manto escuro, o coração do rei estava pesado. Daniel, seu estimado conselheiro, agora enfrentava um destino terrível, a cova dos leões. As ordens haviam sido dadas e não havia volta. Daniel foi escoltado pelos guardas até a entrada da cova, um buraco profundo na terra, onde o rugido dos leões podia ser ouvido ecoando nas paredes de pedra. Os cortesãos que haviam armado contra Daniel observavam de longe, mal disfarçando a satisfação em seus rostos ao verem o homem de fé ser conduzido para seu possível fim. Eles acreditavam que essa seria a última página da história de Daniel, uma conclusão que solidificaria seu próprio poder e influência no reino. No entanto, Daniel entrou na cova com uma calma que confundia todos que o viam. Não havia medo em seus olhos, apenas uma serenidade que vinha de uma fé inquebrantável. Enquanto os leões rugiam, Daniel permanecia imóvel, suas orações silenciosas acendendo como incenso em busca de proteção divina. Do palácio, o rei passava a noite em claro, sua mente atormentada pela imagem de seu amigo na cova. O desespero o levou a questionar as leis que ele mesmo havia imposto, e o amanhecer nunca pareceu tão distante. Ansiando por um milagre,
Ele aguardava o primeiro raio de luz para correr até a cova e descobrir o destino de Daniel. O amanhecer trouxe consigo um manto de névoa e uma quietude que pesava sobre a cidade de Babilônia. Com o primeiro sopro da manhã, o rei, exausto após uma noite de preocupações e arrependimentos, levantou-se de seu leito, incapaz de esperar mais um momento. Ainda vestindo suas vestes noturnas, ele correu para a cova dos leões, o coração batendo no ritmo de suas esperanças mais desesperadas. Ao chegar, a guarda que vigiava o local abriu o selo que mantinha a entrada da cova fechada. O rei, com a voz embargada pela ansiedade e medo, chamou pelo nome de Daniel, sua voz ecoando contra as paredes frias do poço. Daniel, servo do Deus vivo, ele gritou. O teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar dos leões? Houve um momento de silêncio que pareceu estender-se por uma eternidade. Então, para o espanto de todos, uma voz calma respondeu das profundezas da cova. Daniel estava vivo. Sua voz era clara e tranquila, carregada de uma fé que não conhecia fronteiras. Ele relatou como um anjo do Senhor havia fechado a boca dos leões e que ele estava ileso, protegido pela mão de Deus. O rei respirou aliviado, lágrimas de alegria misturando-se com o orvalho da manhã. Ele ordenou que Daniel fosse imediatamente retirado da cova. Enquanto o faziam, os primeiros raios de sol iluminavam a face do homem que havia triunfado sobre a morte com a sua fé. Quando Daniel foi trazido para fora da cova, a luz do amanhecer revelou um homem cuja fé tinha resistido ao teste mais terrível. Não havia sinal de ferimento em seu corpo, nem medo em seu olhar. Ao redor, os espectadores, incluindo o rei, mal podiam acreditar no que viam. Era um testemunho vivo do poder da fé e da intervenção divina. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente pelo palácio e pelas ruas de Babilônia, fazendo com que muitos questionassem suas próprias crenças e a justiça dos decretos do rei. Enquanto Daniel era recebido por um grupo de admiradores e seguidores fiéis, os cortesãos que haviam tramado contra ele perceberam que seu plano havia fracassado de maneira espetacular. Eles haviam tentado usar a lei para eliminar um homem justo, mas, em vez disso, sua ação resultou em uma demonstração ainda maior da proteção e poder de seu Deus. O rei, profundamente tocado pela fé e integridade de Daniel, começou a refletir sobre as consequências de suas próprias decisões. Ele sabia que algo precisava ser feito para corrigir o erro e prevenir injustiças futuras. Seu respeito por Daniel e o Deus que ele servia só aumentava, e ele se sentiu compelido a agir. Determinado a fazer justiça, o rei convocou seus conselheiros e preparou-se para tomar medidas que repercutiram por todo o reino, restaurando a honra de Daniel e reafirmando um compromisso com a verdade e a justiça. Naquela manhã, enquanto o sol banhava a Babilônia com sua luz dourada, o rei, movido por uma nova compreensão da justiça divina, decidiu reparar as injustiças que haviam sido cometidas contra Daniel. Ele convocou uma reunião urgente com seus conselheiros mais próximos, determinado a desfazer o mal causado pelos falsos acusadores. O rei expôs claramente sua visão aos conselheiros. Daniel não só tinha sido inocentemente acusado, mas sua integridade e fé haviam sido confirmadas de maneira sobrenatural. Era necessário que o reino reconhecesse a gravidade do erro cometido contra um servo tão fiel. Assim, o rei ordenou que os cortesãos que haviam conspirado contra Daniel fossem trazidos à sua presença. Quando os conspiradores foram apresentados diante do rei, o medo era evidente em seus rostos. Eles haviam percebido tarde demais que seu plano não apenas falhara, mas também havia virado contra eles próprios. O rei, com a autoridade de seu cargo e a justiça de sua decisão, pronunciou a sentença. Seriam eles agora a enfrentar o destino que haviam planejado para Daniel.
Enquanto os conspiradores eram levados para a cova dos leões, um novo decreto estava sendo preparado. Esse decreto não apenas restauraria a honra de Daniel, mas também proclamaria a proteção de seu Deus sobre aqueles que servem a verdade e a justiça com coração puro. A repercussão deste decreto prometia se espalhar por todo o reino, estabelecendo um precedente para a fé e a lealdade acima das maldades humanas. Com o palácio ainda repercutindo os atos da justiça recém-aplicada, o rei ordenou que um novo decreto fosse redigido, um documento que refletiria a poderosa lição aprendida através da provação de Daniel. Este decreto, ao contrário do anterior, seria uma celebração da fé e da proteção divina, um testemunho para todo o reino de que a verdadeira força reside na integridade e no compromisso com o divino. O escrivão real, sob as instruções detalhadas do rei, redigiu cuidadosamente cada palavra, gravando na história a decisão que exaltava a fé acima do poder humano. O decreto declarava que o Deus de Daniel era o verdadeiro protetor, capaz de salvar seus servos de qualquer perigo, até mesmo da boca de leões famintos. Com o documento concluído, o rei convocou uma assembleia de todos os líderes e cidadãos notáveis do reino. A praça diante do palácio estava abarrotada de gente, todos ansiosos por testemunhar a mudança de curso que Sua Majestade estava prestes a anunciar. O ar estava carregado de expectativa, enquanto o rei se preparava para proclamar o novo decreto. Enquanto o rei lia as palavras do decreto, a reação entre a multidão era mista. Alguns estavam aliviados pela justiça feita, outros maravilhados pela mão divina claramente vista na vida de Daniel. Este momento, ricamente simbólico, não só restaurava a honra de Daniel, mas também redefinia o relacionamento entre fé e poder no coração de Babilônia. À medida que as palavras do rei ecoaram pela praça, o povo de Babilônia absorvia cada frase do novo decreto, uma proclamação que exaltava o Deus de Daniel como um ser supremo e protetor. O impacto dessa declaração era profundo, alterando não apenas a política do reino, mas também o coração de muitos de seus cidadãos. A fé de Daniel, testada até o extremo, surgia não apenas intacta, mas agora amplamente reconhecida e respeitada. Entre a multidão, sussurros de admiração e murmúrios de reflexão se misturavam ao ar fresco da manhã. As histórias de Daniel e sua inabalável confiança em seu Deus se espalharam como ondas, tocando os corações de muitos que antes duvidavam do poder da fé diante da autoridade do rei. A influência de Daniel crescia, não através da força ou do medo, mas por meio do exemplo de sua integridade e dedicação divina. Enquanto o rei observava a multidão, seu coração se enchia de uma nova emoção. Ele percebeu que a liderança verdadeira vinha com a responsabilidade de reconhecer e apoiar a justiça, não importa quão poderoso um governante pudesse ser. Inspirado pela fé de Daniel, ele começava a contemplar outras reformas que poderiam trazer mais justiça e igualdade ao seu reino. Essas reflexões do rei logo começaram a tomar forma em ações, prometendo uma era de renovação e esperança para a Babilônia, guiada por princípios que Daniel havia defendido e demonstrado com sua própria vida. Enquanto Daniel continuava a servir no palácio, sua história se tornou uma lenda vivida, um exemplo palpável da intervenção divina e da resistência humana diante de adversidades extremas. A fama de Daniel e o respeito por sua fé não se limitaram aos muros de Babilônia, mas se espalharam por entre nações e povos, atravessando fronteiras e gerações. Com o novo decreto em vigor, Daniel foi exaltado a uma posição ainda mais alta no governo. No entanto, sua atitude permaneceu
inalterada. Ele continuou a servir com humildade e dedicação, guiado pelos princípios que o haviam sustentado na cova dos leões. A integridade de Daniel, agora mais do que nunca, inspirava tanto os comuns quanto os nobres, cultivando um ambiente de respeito mútuo e adoração sincera. Enquanto isso, o rei observava as mudanças que sua decisão havia desencadeado, refletindo sobre o poder da fé e da crença. A transformação de Babilônia, de uma corte marcada por conspirações e medos para um reino de fé e justiça, era um testemunho do impacto que um único homem devoto, apoiado por uma liderança sábia, poderia ter. Nesse clima de renovação, o rei começou a considerar outras áreas do governo e da sociedade que precisavam de reformas. Inspirado pela sabedoria e pela fé de Daniel, ele planejava expandir esses princípios para além das questões de culto e lealdade, buscando criar uma sociedade mais justa e equitativa para todos seus súditos. Enquanto Daniel continuava a ocupar uma posição de destaque na administração do reino, seu exemplo servia como farol para todos aqueles que buscavam orientação e inspiração. Ele não era apenas um símbolo de fé, mas também um arquiteto ativo das reformas que o rei implementava. Juntos, eles trabalhavam para garantir que as injustiças do passado não se repetissem, fortalecendo as leis que protegiam os mais fracos e incentivando a prática da compaixão e da justiça. Neste clima de renovação, a figura de Daniel ressoava particularmente entre aqueles que antes se sentiam marginalizados ou desprotegidos pela lei. Seu legado era um testemunho de que a fé verdadeira e a dedicação a princípios justos podiam não apenas salvar uma vida, mas transformar uma cultura inteira. Assim, enquanto Babilônia se reestruturava sob estes novos ideais, o rei e seus súditos contemplavam a lição mais duradoura de Daniel, que a verdadeira força vem de uma vida vivida com integridade e fé, e que cada ato de coragem e cada decisão guiada pela verdade podem reverberar através do tempo, inspirando mudanças que ultrapassam as circunstâncias imediatas para tocar o futuro de maneiras inimagináveis. A história de Daniel na Cova dos Leões termina não com o rugido dos animais, mas com o silêncio reverente daqueles que testemunharam a sua fé se manifestar. O decreto do rei, inspirado pelo respeito e pela admiração pela integridade de Daniel, transformou-se em um manifesto de fé e justiça que ecoou por todo o reino. A decisão de Daniel de permanecer fiel às suas crenças, mesmo diante da ameaça de morte, e a subsequente mudança de atitudes do rei ilustram o poder transformador da verdadeira convicção. Essa história deixa claro que a coragem de manter-se íntegro diante de adversidades não apenas protege o indivíduo, mas também inspira mudanças significativas ao seu redor. Daniel, com sua fé inquebrantável, não só sobreviveu a uma noite entre leões, mas também desencadeou uma revisão das práticas e leis de um império inteiro. Ao refletirmos sobre a jornada de Daniel, vemos um espelho das nossas próprias vidas. As decisões que tomamos e a integridade que mantemos influenciam não apenas nosso destino, mas também o mundo ao nosso redor. A história de Daniel nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, nos manter firmes aos nossos princípios mais sagrados pode iluminar o caminho não só para nós, mas para todos aqueles que nos observam. Assim, a verdadeira medida de nossa fé e caráter é frequentemente revelada nos momentos de maior prova. Se você gostou da história de Daniel na Cova dos Leões e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.